Antes de começar o vídeo, eu queria falar rapidinho com vocês. Conforme vocês vão assistir, vocês vão entender o que eu vou falar agora. A gente ia entrar em algumas áreas, mostrar coisas, vamos dizer, mais interessantes, mais perigosas para vocês. Porém, uma pessoa que trabalha na gestão do parque onde a gente foi fazer a fiscalização começou a seguir a gente optou por, em vez de discutir, a gente tentar conversar com a pessoa, entender. Então eu queria deixar bem claro que esse vídeo vai ter a parte 2, então assista até o final que tem muito mais coisa pra vocês verem ainda. Ó, tudo isso aqui, Paulo, é área de preservação desse rio, tem um nome correto, né? Aí é toda uma área invadida. Aquele prédio bonito ali é o colégio dos filhos dos PMs, é o colégio da PM Cruz Azul, e é tudo área invadida. Em volta do colégio tem esse monte dessa favela. Ó, se liga nessa bizarrice. Hoje não, eles fizeram essa obra de contenção de barragem aqui pelo lado do rio, e perceba que o morador, algumas casinhas foram retiradas, porque essa área podia cair. O morador já tá fazendo um puxadinho. Olha a bizarrice, ele fez o puxadinho em cima da obra de contenção dos rios. E a obra é tão mal feita que ela parou aqui. Ali a área tá caindo. O Estado é tão gentil que o Estado até deixou ali os caninhos de esgoto direto pro rio, tudo ali feito, ó. Ó, até deixaram os espaços no talude. Se for aqui, você vai dar de cara com 70 noias, 70 usuários, biqueira. Então a gente não anda por esse caminho. Mas internamente, por dentro do parque, a gente consegue chegar bem perto lá, sem correr grandes riscos. Sim. Tanto que você vai ver, por exemplo, um camarada vindo ali, você vai ver gente passando com mercadoria roubada. A gente já viu os caras passando no tempo que a gente tá aqui, 3 bicicletas desmontadas. Com as rodas da bicicleta, as bicicletas E uma das outras bizarrices, como essa entrada aqui pela ponte é uma entrada que dá na área central, o que acontece muito também. O pessoal, quando dá fuga da polícia de moto, depois de um roubo, essas coisas, eles entram por aqui, faz toda a fuga por aqui, porque as viaturas param aqui. Elas morrem aqui, elas não conseguem continuar. Se não tiver Rocan ou apoio de motocicleta, todas as motos fogem por aqui. Aqui dá tudo ali em Santo André, não é isso? Exato. Na região de Santo André, onde tem ali as favelinhas. A favelinha, a principal, a favela que é o centro de distribuição, assim, supostamente é o principal problema de São Bernardo e Santo André, aquela comunidade que fica na parte de trás do parque, que a gente vai chegar lá. Então, galera, estamos aqui hoje em Santo André, divisa de Santo André com São Bernardo. A gente está aqui para mostrar a realidade do Parque Estadual da Chácara Doranesa, o abandono local de tanto do governo do estado quanto da prefeitura dessa região, que é uma região de suma importância tanto para Santo André quanto para São Bernardo. Região grande, região que está sendo invadida e usada como uma cracolândia aqui na divisa das cidades. Quem mora em São Bernardo e Santo André, as pessoas não conhecem. Parece que o poder público quer que esse parque não exista, simplesmente. Se você passa aqui, por exemplo, no Baeta Neves, que é um bairro bom, um bairro nobre de São Bernardo, ele fica na divisa do Baeta Neves. E os próprios moradores do Baeta Neves não conhecem esse parque. Esse parque, se não me engano, ele tem cerca de 300 mil metros quadrados. É um pedaço da Mata Atlântica no meio das metrópoles de Santo André e São Bernardo. E foi tudo mapeado para que você não encontre o parque, não encontre as comunidades em volta. É realmente uma situação triste e complicada e vocês vão ver tudo isso. Eu sou daqui de Santo André e ainda que eu já tenha ouvido falar desse parque, eu nunca vim nele, porque eu sempre soube que é um lugar perigoso. E hoje eu vim pela primeira vez e a gente vai entender por que eu nunca vim. Muitos de vocês vão acabar se assustando, porque esse é um dos lugares mais importantes, poderia ser um dos lugares mais importantes da região do ABC, poderia ser o Ibirapuera do ABC, e vocês vão agora se assustar com o que vocês vão estar vendo. Invasões, usuários, e isso é o de menos. É isso então, galera, vamos lá, vamos conhecer o parque agora, tentar conversar aqui com a gerência do parque, vamos ver o que eles falam pra gente. A gente está entrando aqui no parque, logo de cara a gente percebe que ele tá vazio, né? É final de ano. Se eu moro perto de um parque e nesse horário ele tá cheio. Mas logo de cara a gente vê que só tem cachorro ali parado, né? Por que será que um parque que aparentemente é tão bonito, tem uma entrada tão bela, não tem ninguém? Eu acho que ele podia estar sendo mais bem frequentado. Olá, bom dia, tudo bom? Nós viemos fazer hoje uma visita aqui no parque por conta de algumas denúncias que nós estamos tendo referente a tráfico de drogas dentro do parque, a usuários de drogas dentro do parque. E a gente está fazendo uma visita aqui, gravando um vídeo e tal, porque a gente vai levar algumas indicações para o governo do estado. Eu não sei se teria alguém que poderia nos acompanhar, bater um papo com a gente. Eu preciso estar vendo com o gestor do parque se é possível fazer essa filmagem aqui dentro, tá? Quem que é o gestor do parque? É o Maicon. Maicon...
Acho que eu não conheço. Carvalho. Michael Carvalho. Hoje ele teve que se ausentar um pouquinho, porque ele tá numa reunião, né, do parque. Ah, sim. Aí na ausência dele fica alguém responsável? Aí a gente Então, aí eu tenho que ligar pra ele. Ah, entendi. Perfeito. O usuário não tem como evitar, né, a transição deles. Não tem como você Sim. barrar. Mas o que nos chamou a atenção... Fazer alguma coisa. O que... Então, só que assim, a gente... Sim, não, vocês não, né? Segurança terceirizada não tem o que fazer. Não. E é patrimonial Não, ainda. nem polícia mesmo, eles não podem evitar Sim, deles sim. transitar. Não pode. Sim. Não, mas o que chamou a atenção da gente foi que a gente chegou aqui, o lado do parque inteiro está dominado por invasão. A parte do parque aqui está dominado por invasão. Que a gente Ali fica na assim, frente, ali aqui na é uma frente área de preservação, certo? Então, justamente tá tendo um abandono estatal aqui. Do lado de fora eles fazem barraco, a prefeitura vem e arranca. Eles montam de Aí novo. eles montam de novo. Essas obras aqui mais recentes, essas coisas foi feitas durante a gestão do Geraldo. Foi aquela revitalização. Na verdade, antes dele vir aqui, tava tudo, tipo, abandonado, como você vê ali, ó. Tava assim na terrão. Então o que ele fez foi essa construção aqui. Mas quando a gente chegar ali em cima, vocês vão ver a bizarrice da revitalização dele. No fundo, o que parece como aqui é a entrada do parque, você dá uma maquiada, deixa tudo bonitinho. E o que acontece lá no fundo fica bem escondido pro pessoal não ver o que tá rolando de verdade, né? Exatamente. Você só não pode pegar uma trilha errada. Provavelmente a gente vai pegar algum registro de gatinho, de cachorro. O pessoal vem aqui simplesmente para abandonar seus animais numa área de preservação. É muito triste. Uma das coisas que o Enzo deixou de comentar, que também é muito triste os animaizinhos abandonados, é que assim, como aqui é uma área de preservação ambiental, toda a fauna pode ser prejudicada por causa que os gatos ou cachorros que são soltos aqui, eles vão caçar os animaizinhos que estão aqui. Todos os animais da fauna silvestre vão ser caçados. Pássaros, pequenos roedores, macacos, se tiver, e assim vai. Então, enquanto a gente vai subindo, eu vou contar essas histórias dos escoteiros. Eu fui, por muitos anos ainda sou escoteiro, foi por 22 anos da minha vida. Entrei quando eu tinha 7, hoje eu tenho 27. 20 e poucos anos. O que acontece? O grupo que tem aqui, ele chama Grupo Escoteiro Calquira. Esse grupo, antigamente, ele ficava atrás do Fórum de São Bernardo do Campo. Agora me foge o nome do bairro de lá. E essa área foi desabitada pela prefeitura porque eles iam aumentar o fórum. A obra nunca foi feita. O orçamento foi mandado e tudo mais, mas a obra nunca foi feita. O terreno está até hoje desocupado. Mas eles tiraram o grupo de lá. E o grupo ficou sem sede. E a prefeitura... na gestão Orlando Morando. Grande Orlando. Ele tirou o grupo de lá e ele falou, vou arrumar uma nova área para vocês. O que acontece? Eles iam mandar o grupo para um espaço ali na Vila Vivaldi, ali, Enzo, em frente aos prédios de luxo. Era uma praça que tinha em frente aos prédios de luxo. Os moradores dos prédios de luxo falaram, aqui no meu bairro não, essas pessoas. E o prefeito teve que achar outro lugar. E ele jogou as crianças e o grupo escoteiro aqui. Eles foram jogados aqui. Eles não foram transferidos, não teve caminhão da prefeitura ajudando em mudança, não. Eles foram jogados em uma sede onde não tinha nem telhado. Quando eu e o Enzo viemos aqui a primeira vez, a gente chegou a gravar isso, não tinha nem telhado. Tudo sendo a chuva correndo, tudo. E um espaço totalmente perigoso, que não foi informado aos adultos responsáveis, que dentro do escoteiro a gente fala que são chefes. Isso não foi informado aos adultos a situação do parque, de usuários e de total abandono. O tanto que uma vez a gente veio conversar com o chefe de escoteiro e o próprio chefe de escoteiro falou que quando eles adentraram, eles tiveram que descer nos pontos de droga para conversar com as lideranças do crime organizado. É triste. Imagina se você tem aqui 10 mil visitantes por mês. E desses 10 mil, 1.000 são assaltados, 500 são estuprados. É por isso que não tem divulgação. Aqui é um lugar perigoso. Por mais que a entrada seja bonita, quando a gente chegar lá no topo, vocês vão ver o que realmente é. A gente pode perceber assim o descaso porque a gente não vê um comércio dentro do parque, a gente não vê nenhum trabalho junto com a iniciativa privada, que um parque desse tamanho, dessa magnitude, dessa beleza, ele com certeza deveria ter diversos projetos, propostas. A gente vai chegar na parte de cima do parque, vocês vão ver construções históricas, que é a história do ABC, completamente abandonadas, são construções tombadas, mas não é porque elas são tombadas que elas não podem ser revitalizadas, elas estão em ruínas, sujas pra caramba. Aí, no caso, elas estão verdadeiramente tombadas. Elas estão, exato, literalmente
tombadas. O tempo tá desgastando, a nossa história tá sendo esquecida. É muito triste. A gente tem, por exemplo, o Aras antigo, que era utilizado pela Baronesa de Santos. Deixa pra falar. É verdade. Resumindo, tem um potencial absurdo. Tem potencial pra gente fazer trabalho com crianças atípicas, trazer cavalos, tem aras abandonadas dentro do parque. É triste, simplesmente triste. Tem uma notícia que saiu no site da Alesp há mais ou menos um ano atrás, da deputada Carla Morando, né? Cobrando medidas de segurança. Então assim, passou-se um ano e não só que as coisas elas não melhoraram, elas pioraram. As invasões elas aumentam, o mato tá alto para esconder as biqueiras. A gente vê que a prefeitura fez algumas obras de contenção, como a gente até já mostrou lá fora, que não só não tá dando resultado, mas que o pessoal tá usando para aumentar os barracos e aumentar as invasões. Então, algo precisa ser feito de verdade, não só para ficar tapando o buraco ou escondendo aquilo que é feio e que tem nesse parque, mas para resolver o problema de uma vez, e não tem jeito. A forma de resolver é a gente acabar com esse crime organizado que tá em volta e que tá dominando essa região. Como o El falou, a prefeitura e o governo do estado, eles tentaram fazer obras para fazer a contenção para parar as invasões e os usuários de avançar. Como eles não estão conseguindo mais, é como eu comentei ali na parte de baixo, eles começam a deixar o mato tomar conta e as pessoas não conseguem mais ver os estragos. Aqui a gente pode ver obras que um dia o parque tentou estabilizar e foram abandonadas. Essas manilhas de água abandonada era para fazer uma canalização de um rio que tem ali para baixo, atrás desses matos. Foram tudo abandonadas, mas abandonado porque a prefeitura não conseguiu continuar a obra por causa das invasões que tinham na época, isso há 30 anos atrás. Aqui a gente chega nos primeiros pontos perigosos. Essa região aqui é uma encruzilhada. Se você pegar essa trilha aqui, é uma trilha perigosa, dependendo do horário do dia que você pegar, aonde você vai acabar? Aqui você vai sair numa espécie de biqueira do lado de São Bernardo do Campo. E se você descer por esse caminho aqui, você vai dar na biqueira do lado de Santo André. Aqui é a encruzilhada que você escolhe para qual biqueira você quer sair. Se você quer sair pro lado de Santo André, você vai por ali. Se você quer sair pro lado de São Bernardo, você vai por aqui. E nessa encruzilhada é onde acontece o fluxo da droga. Se tem carga lá, a carga que seria a droga, se tá faltando no lado de Santo André, eles atravessam por dentro do parque, evitando de ter que atravessar na rua e evitando o policiamento, evitando a GCM, evitando a PM, evitando a Polícia Civil. Eles fazem tudo o trajeto da droga por dentro do parque. Inclusive tem um pessoalzinho que tá chegando aqui, Paulo. Vamos subir um pouquinho só pra dar aquela disfarçada. Mas o pessoal tá fazendo isso exatamente nesse momento. O Roberto acabou de falar. O Paulo, ele filmou 2 caras passando, 2 usuários provavelmente. Só que haviam 3, um com uma mochila. Quando ele viu as nossas câmeras, esse da mochila ele retornou pro lado de Santo André. É pra vocês verem que a gente quase conseguiu gravar ao vivo a passagem de droga que eu comentei com vocês. Não, e vale dizer que eles não entraram pela entrada principal não, eles vieram por dentro ali. Eles pularam de onde tinha uma invasão e começaram a andar, né? De longe eu comecei a avistar e claramente o pessoal da segurança sabe que isso acontece, mas eles também não têm muito o que fazer, eles são seguranças patrimoniais, eles não são ostensivos, eles não podem exercer poder de polícia para tentar fazer alguma coisa. Cara, mas assim, a gente tá aqui no parque há 15 minutos, mais ou menos, aproximado, né? 15 minutos. A gente já passou aqui, a gente já viu cerca viva para esconder biqueira. A gente já viu possivelmente pessoas traficando droga dentro do parque. A gente já viu cachorro abandonado, projetos abandonados, projetos educacionais aqui do parque abandonados. E a pergunta que fica, cadê o governo do estado? A pergunta que fica, cadê a secretaria responsável pelo parque? A secretaria responsável pela segurança? É inadmissível que uma área urbana de Santo André, que é uma das principais cidades do estado de São Paulo, junto com São Bernardo, que tem um dos maiores territórios do estado de São Paulo, esteja abandonado. Como vocês podem ver, essa é a primeira construção histórica tombada. Aqui é onde ficavam os cavalos. Aqui é parte do antigo Aras da Chácara da Baronesa. O Aras São Bernardo. Uma curiosidade, esse Aras na época era tão influente e era tão importante que todos os cavalos treinados aqui de corrida e todos que tinham potros aqui, eles iam competir no Jockey Club de São Paulo. Os cavalos de competição do Jockey Club, eles eram procriados aqui e treinados aqui. Essa é a importância histórica desse lugar. E hoje, claro,
não dá mais para treinar esses cavalos porque não tem mais essa demanda. Aqui podia ser um grande polo, um importante polo de equinoterapia, que é a terapia em conjunto com cavalos, com animais, que é muito importante para inúmeras comorbidades que estão relacionadas tanto ao físico, tanto ao mental. Isso vai gastar dinheiro pra caramba, fazer equinoterapia. A gente pode pensar fora da caixa. Se esse parque fosse realmente movimentado, tivesse visibilidade, a gente poderia ter, por exemplo, o Cavalo Santander, onde o Santander arca com o custo do cavalo. O que o Santander vai ganhar em troca disso? Um name writing. Ele vai poder, por exemplo, customizar a cela do cavalo. Quem for fazer visitação vai ver o Santander ali, vai ver o Itaú, vai ver a Coca-Cola. Então é realmente pensar fora da caixa e conseguir trazer inovações e ideias. Aqui é a parte interna do antigo Aras. Como vocês podem ver, existem várias cabines aqui onde antigamente os cavalos ficavam. Hoje em dia toda a área caiu e todo esse prédio aqui, historicamente, ele é tombado. Ele é um prédio histórico e antigamente todos os cavalos aqui eram praticamente de luxo. Quem entende dessa área de equinos vai entender que todo esse espaço aqui pro animal era um baita de um espaço coberto, água corrente e tal, era um baita de um espaço. E quando o governo do estado pegou essa propriedade da família, depois que eles faliram, toda essa área estava preservada e funcional. Tudo isso que vocês estão vendo, todo esse abandono aqui, foi depois que essa propriedade foi pro governo do estado. Ó, essa área aqui que a gente tá aqui, gente, é uma das áreas de entrada também da área de treinamento e saída dos cavalos. Como vocês podem ver aqui existem antigas pinturas nessa região. Essas pinturas, se eu não me engano, elas também eram, tirando o edifício, essas pinturas eram tombadas também como bem de arte, de preservação histórica, alguma coisa assim. E como vocês podem ver, elas estão totalmente destruídas. Mas pode ver que pessoas vieram aqui, rasgaram, picharam, tudo mais, né? Quando o poder estatal ele não entra, geralmente os baderneiros fazem a festa, né? Exatamente, como o Paulo comentou, quando alguém não toma conta, quando o Estado não toma conta, alguém vai tomar conta. E se essa pessoa é boa ou não, bom, daí depende da sorte. Bom, galera, estamos saindo aqui agora do parque, acabamos de fazer a nossa visitação. Cara, eu saio daqui metade triste e metade motivado. Triste porque é muito triste a gente ver uma área de preservação, uma área tão bonita, abandonada desse jeito, cheio de usuários de droga, com invasão para tudo que é lado, córrego escoando esgoto. É muito triste ver isso, mas motivado em saber de que nós aqui do Grande ABC, nós vamos lutar e trabalhar incansavelmente para que essa região seja totalmente revitalizada, para que todas as invasões sejam tiradas daqui e para que o tráfico de drogas seja exterminado daqui da nossa região. Fala aí, gente. É uma briga que a gente realmente se compromete. O parque tem um potencial enorme, como o Paulo disse, e a gente sabe muito bem que a criminalidade, o PCC, falando o português bem claro, se instala dentro do parque. Já ouvimos informações de que a alta cúpula do PCC faz reuniões aqui. Existem 816 famílias, se eu não me engano, em uma das comunidades que é invadida dentro do parque. 816 famílias. É maior do que a favela do Moinho. A favela do Moinho, no centro de São Paulo, era o ponto de distribuição de droga para toda a região central. Então imagina o estrago que essa invasão faz nas redondezas, no Baeta Neves, em São Bernardo, em Santo André. Boatos também, não posso provar, que dentro dessa comunidade sai toda a distribuição de droga, falando português bem claro, pro ABC. Então vamos lutar incansavelmente para melhorar esse parque, conseguir revitalizar. Poxa, construções históricas abandonadas, nossa história se perdendo ao vento. É muito triste ver isso. Tudo caindo, tudo literalmente tombado. Mas não no sentido histórico, literal, político. Muito triste mesmo, de verdade. Mas como o Paulo disse, a gente se sente motivado. Que agora a gente realmente tem uma equipe, a gente pode trabalhar, a gente vai até o céu. Vamos correr atrás para a gente conseguir melhorar esse parque e dar dignidade ao povo da região. Conseguir ter uma opção de lazer. É um parque que tem o tamanho de 1/3 do Ibirapuera. É gigante, é gigante. Então, é isso que eu tenho para falar. E outra coisa, para você que é morador do ABC, isso aqui, quantas vezes o senhor, a senhora tem que sair para fazer viagens para regiões de São Paulo, como Ibirapuera ou parques que ficam longe da sua casa? Você que é morador do Baeta, você poderia vir aqui para fazer uma caminhada, fazer uma corrida, para um piquenique, para conviver com a mata em geral,
mas é tudo abandonado. E uma das coisas mais tristes da região, claro que, como o Paulo falou, tem muito potencial de melhorar, mas uma das coisas mais tristes é saber que quando o Estado tomou conta disso aqui, tudo isso aqui ainda era funcional. Claro que estava velho e abandonado, em certa maneira, mas não estava do jeito que está hoje, sem teto, as construções caindo, tinham até animais na região ainda, tinham cavalos aqui que poderiam ser utilizados. E o Estado largou de mão de tudo, retirou o que tinha que retirar, retirou o que era bom e deixou tudo ficar do jeito que ficou. Então é aquela velha história, onde o Estado não toma conta, alguém vai tomar conta. E no caso aqui, o tráfico tomou conta, a bandidagem tomou conta, os invasores tomaram conta e hoje a gente tem isso, um parque com potencial gigantesco, totalmente abandonado e desperdiçado, jogado ao léu. Comenta sobre as zoonoses. Bom, é isso, pessoal. Uma outra coisa que a gente viu por todo o percurso que a gente andou aqui dentro do parque é que muito animal tá perdido ali dentro, muito cachorro, né, que acaba até procriando bastante. Isso mostra um outro problema gigantesco, que é não ter um profissional de zoonoses que esteja 24 horas aqui, ou pelo menos no período de funcionamento do parque aqui nesse momento. Então é isso, a gente passou aqui, levantamos vários problemas e acho que uma coisa que a gente pode ter certeza é que pelo menos esse grupo que está aqui, esse grupo que quer fazer a diferença na nossa região, a gente vai brigar, a gente vai procurar os melhores meios para resolver esse problema. E resolver o problema não é só fazer uma maquiagem, igual a gente viu lá no começo, mas é a gente tirar desse em volta toda essa porcalhada que tem aqui, seja ela o crime, seja ela o lixo, seja o córrego que fica escorrendo e por aí vai. Então é isso, se você não segue, segue nós 4 aqui no nosso Instagram, também no canal do YouTube e fica por dentro, porque esse aqui é só o primeiro de muitos vídeos que a gente vai fazer de denúncia. Então, queria até mandar um recado, se você é vereador de São Bernardo, vereador de Santo André, eu acho que vocês podem começar a trabalhar, porque se vocês não trabalharem, a gente está de olho, beleza? Obrigado, até a próxima. Quero dar um atento que tudo isso daqui chegou por falta do descaso. É muito triste a gente ter que despejar 816 famílias por falta de fiscalização. Se existisse uma legislação dura e efetiva, o sistema judiciário não fosse tão frouxo, essas famílias não estariam ali, elas não precisariam, depois de, 15, 20 anos de ocupação, ter que abandonar os seus lares. É realmente muito triste. E isso é culpa 100% do governo do estado com falta de fiscalização. É isso aí, galera. Então não esqueça de deixar a curtida, curta, comenta, compartilha. Se você tiver alguma denúncia aqui da região do Grande ABC, pode mandar pra gente, que nós estaremos indo lá cobrar o poder público. Valeu!